Em uma das adaptações mais aguardadas de Stephen King dos últimos tempos, A Hora do Vampiro, ou Salem's Lot, de 2024, traz para as telas uma obra de terror que carrega o peso e a nostalgia do clássico cult Salem's Lot. Repleto de cenas realmente muito boas, o filme consegue ser visualmente muito bom. A cidade tomada por um vampiro ancestral, crianças assassinadas, padre, cruz e perseguição. O filme reúne todos os atributos principais para um bom terror, principalmente os estabelecidos pelos anos 80 e 90. Mas será que o roteiro chegou lá? Será que a história convenceu? Será que o filme é bom? E meus amigos, aproveitando o climão de Halloween, vamos falar de A Hora do Vampiro? Eu vou dizer que eu fiquei animado pra essa adaptação, eu assisti assim que saiu e de certa forma me frustrou um pouquinho. Da primeira vez que eu assisti. É um bom filme, dá bons sustos, eu considero a atmosfera uma das melhores em se tratar de filme de terror fantástico dos últimos anos, definitivamente é muito boa, mas a história, o roteiro, eu acho que faltou um pouco. E aí, pesquisando, eu soube que mais de 1 hora de filme foi tirado. Eu tô passada, chocada. Então meio que explica algumas coisas que a gente vai ver no decorrer do filme. Mas é isso, como eu falei pra vocês, tem tudo de ruim que um filme de terror pode ter. Tudo de ruim num bom sentido. Criança assassinada, vampiro, tem umas cenas de terror terríveis à noite. Tudo acontece à noite, então é uma neblina, é um climão, é muito legal. Então bora explorar esse terror baseado em um livro do mestre do horror Stephen King. Bora assistir A Hora do Vampiro. Começando com uma curiosidadezinha, Salem's Lot é na verdade um romance escrito pelo Stephen King, o mestre do horror, que não sei se vocês sabem, mas foi o cara que escreveu It, a Coisa, vocês sabem, né? Ele escreveu Cemitério Maldito, inclusive Cemitério Maldito tem aqui nesse canal, reupado, né, se vocês quiserem assistir. E quando foi pra ele ser adaptado pro cinema, na verdade ele foi adaptado como 2 séries já uma vez, e tem um filme dos anos 80 chamado Return a Salem's Lot, que meio que pega a história, mas não pega os personagens da história do Stephen King, né? Porém, em 2019 foi quando a New Line anunciou que ia ter a versão cinematográfica, finalmente, de Salem's Lot, A Hora do Vampiro. Todo mundo ficou animadíssimo, porque é um livro também aclamado pelo público por causa da atmosfera de terror que o Stephen King conseguiu colocar, né, na literatura do livro em si. Então existia essa animação pra como que vai ficar esse filme. No fim das contas, o roteirista e produtor do filme foi Gary Dauberman. E o Gary Dauberman, ele tá por trás do roteiro e produção de It, a Coisa e It, a Coisa capítulo 2. Então ficou todo mundo animado, todo mundo falou bem assim, cara, vai ser isso. E a ideia dele foi, desde o começo, ser fiel ao livro, aos personagens, à atmosfera, a tudo que foi criado ali daquele universo, assim como ele foi em It, a Coisa, né? Que ele foi muito fiel a praticamente tudo que estava escrito. Só que aí nós temos um problema. O filme, no corte final, ficou com 3 horas de duração. Lembra que eu falei, né, agora na abertura que teve corte do filme? Pois é, 3 horas de duração. E aí na hora de lançar o filme falaram, não, 3 horas de duração não dá. Ele precisa se enquadrar nesse lance aqui, né, que é 1 hora e pouquinho e tal, porque senão, né, pode ser que o público, putz, 3 horas é muito arriscado pra eles e tal. Cortaram o filme de 3 horas e transformaram no filme de, né, um pouco mais de 1 hora e 40. Cortaram mais de 1 hora e 10 de filme. E ele já meio que se desculpa, né, esse produtor, já meio que se desculpa por como ficou o filme, com essa desculpa de que essas mais de 1 hora cortadas, elas vão fazer um pouco de diferença na hora da gente entender a narrativa. E eu realmente, como eu disse, eu senti falta. Eu achei o filme divertido, legal. Da segunda vez eu me diverti mais do que da primeira. Acho que da primeira a gente vai com uma intenção de ficar meio que apavorado em alguns momentos e a gente não fica, né? Mas o climão, o terror, a gente consegue sentir um pouco de It, a Coisa realmente no filme, sabe? Bom, e vamos entender que filme que é esse e qual que foi esse impacto aí do corte. Bora lá? Bom, o filme começa com 2 homens conversando. Na verdade, um deles se chama Sr. Striker, que é um europeu chiquérrimo que acabou de chegar na cidade. E ele avisa um morador local que faz carregamentos que vai chegar aí uma encomenda e que é pra ele colocar lá na mansão Marston. A mansão Marston é aquela típica casa de cidadezinha de interior que todo mundo considera assombrada, que é um pouco mais lá em cima, né? Tipo a casa da colina ali daquela cidadezinha de Jerusalem's Lot. E o cara avisa, tá? Toma cuidado com o que tem dentro desse caixote de madeira, porque é algo muito antigo. É delicado, é antigo. E esse cara acaba deixando o caixote cair no chão. Ai, gente, eu dou risada porque é cada coisa. A pessoa fala bem assim, ó, toma cuidado. O cara deixa cair no chão, quebra. Mas que porra, hein? E sai um pouco de terra de cemitério.
Nossa senhora. E o cara olha e fala assim, ué, terra? Por que tem terra aqui dentro? Eles ficam com medo, né, por causa do climão, deixam o negócio lá. Na hora que eles estão saindo, o Sr. Snow, que é o morador local, começa a ouvir, chamar a voz dele, e ele meio que se hipnotiza, assim, sabe? Ele fica com o olho branco e vem. O amigo dele chama ele e fala, vamos embora, né? Para de olhar e as coisas pra dentro. Eles vão. De relance, a gente consegue ver o monstro, né? O ser que estava ali dentro. Horroroso. Horroroso. Gente, juro pra vocês, cabelo e maquiagem desse filme deram o nome, tá? O vampiro ficou terrível. É então que conhecemos o protagonista do filme, que é Ben, um escritor, tá? Eu acho muito engraçado porque em It, a Coisa, nós temos o Bill Denbrough, que é escritor também, né? Cresce e vira escritor, porque é tipo meio que ele é como se fosse o Stephen King. E aqui nós temos de novo o Ben, que é um escritor, que é tipo como se fosse o Stephen King. O Stephen King, ele se coloca, né, nas histórias. Sei lá, eu acho que ele meio que coloca alguns traumas que ele vê. Eu nunca vi entrevistas completas. Eu vou assistir alguma entrevista dessas que o pessoal faz, né, com autores pra entender como é que foi a vida do Stephen King, porque tem algumas coisas, alguns signos que ele sempre coloca no filme dele. E nesse caso, o protagonista é um escritor de livros, ele volta pra Salem's Lot porque foi onde ele cresceu, né? Ele foi embora muito jovem, com 9 anos, quando os pais dele sofreram um acidente. Ele foi morar com os tios, voltou porque ele quer escrever sobre a infância dele, e ele tem pouca memória de como foi a infância dele, porque, né, apagou a situação traumática que ele viveu, apagou a memória dele. E aí logo que ele chega na cidade, ele conhece a Susan, que vai ser o interesse amoroso dele, tá? Que é um interesse amoroso muito mal desenvolvido. Olha, vou falar pra vocês, pessimamente desenvolvido. E talvez, né, esse desenvolvimento estivesse ali naquela 1h e pouca cortada do filme. Eles se conhecem ali porque ele tá procurando um lugar pra ficar, ela fala onde que ele pode ficar, que é numa pensão, né, de uma véia lá. Ele chega, a véia é meio esquisita com ele, como sempre é em cidadezinha de interior, né, que a véia fala, olha, nada de festinhas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o almoço é tal hora, o jantar é tal hora, se não chegar não come, né, aquela pataquada. Vai tomar no seu cu. E mais tarde, tem uma hora que ele tá na biblioteca, que ele tá pesquisando os jornais antigos da cidade e tal, e essa Susan chega com a mãe dela. Gente, o arco dessa Susan com a mãe dela é o seguinte: a mãe dela é doida. Depois que o pai morreu, ela não quer que a Susan vá embora. Então ela quer que a Susan se case com alguém da cidade, porque ela quer, porque quer manter a filha dela ali, pra cuidar dela. Tipo, sabe, você tem que ficar aqui porque eu não vou ficar sozinha. Você não vai me deixar sozinha. Só que o sonho da Susan é, ó, perna pra quem a gente quer, é criar asas e voar. A gata quer ir embora. Então, quando elas chegam nessa biblioteca e a Susan vê que o Ben tá ali pesquisando os negócios, ela meio que fala que vai no drive-in, só que a mãe dela odeia. A mãe dela, ela dá uma olhada assim pro Ben e olha, pegaram uma véia que dá raiva da cara dessa véia, viu? E no final, a gente vai ter um ódio dessa véia. Ela diz que vai no drive-in, porque tá tendo lá a temporada de drive-in na cidade, e a cidade inteira se reúne lá e ela vai estar lá, caso o Ben queira encontrar com ela, né? Hoje à noite eu vou ao cinema, drive-in. Susan. Ela fala alto na biblioteca. E aí a mãe dela chata fala bem assim, eu que vou com você pra você ir sozinha. Olha que chata. Ih, véia, sai fora, ô. Vai, bicha. E aí, o último núcleo a ser apresentado aqui nesse filme, que sempre o Stephen King também dá um jeito de colocar nas obras dele, nessas, assim, muito fantásticas, né? Sempre tem umas crianças meio pra frentex que fazem coisas, e aí tem um núcleo dessas crianças que elas estão na escola, e aí tem um garoto chamado Matt, que ele tá querendo fazer uma mágica ali pros outros meninos, e aí chega o valentão da escola pra bater nele, simplesmente pra poder denominar território, sabe? Pra dizer assim, eu mando aqui nessa merda e você vai me obedecer. Só que o menino, ele toma um soco, mas a hora que ele fica de pé, querida, ele dá um pivô no valentão, derruba o valentão, torce o braço dele, manda ele falar, fala que você vai me deixar em paz, pede pra sair, fala que você não tá aguentando, humilha o valentão na frente de todo mundo. Perfeito! E aí tem um professor que vê, e ele olha os outros professores, que era pra estar fazendo alguma coisa, não tô fazendo nada. Tô nem aí. Ele levanta e vai lá separar a briga. Ele separa a briga, e aí eu gosto porque ele virou pro Mark e ele falou bem assim, olha, aqui nós temos palavra, hein, garoto? Você disse pra ele que na hora que ele pedisse pra sair, você ia soltar o braço dele. Ele pediu pra sair, você não soltou, ficou querendo que ele falasse mais coisas, se humilhasse mais. Aqui nós temos palavra, a gente honra o que a gente fala. E ele, tudo bem. E aí eu gostei, porque normalmente nesses filmes é sempre assim, no final, acaba que o valentão vai pra casa e o bonzinho, que tipo, só tava se defendendo, vai pra diretoria. Amei, que aqui não tem isso, tá? O valentão sai e o bonzinho também sai, e o professor fala bem assim, ótima maneira de demarcar território, viu? De mostrar que com você não. Foi ótimo. Belo jeito de fazer sua reputação, Sr. Petrie. Eu gostei, falei bem assim, é isso, gente. Às vezes, olha, gente, tem certas situações onde assim, ou você ataca ou você vai apanhar. Então ataca, né? Fazer o quê? Minha mãe disse que eu tenho que ser mais doida que o doido, bora lá.
Bom, e aí a tarde cai naquele dia, mostra o drive-in e mostra o Ben e a Susan já dando uma conversadinha, falando sobre a vida. Ela leva ele pra um lugar especial, onde a vista é maravilhosa. Ele vai ficar passado, porque de lá dá pra assistir tudo. Aí ela fala que toda a cidade de Salem's Lot, quando tá tendo essa coisa do telão aí do drive-in, todo mundo vem pra cá. Então a cidade fica vazia, porque todo mundo aparece ali. E aí, gente, começa uma coisa que eu achei muito engraçado que eles colocaram isso no filme, porque ela começa a contar quem é quem. De certa forma, isso demonstra o quanto cidade pequena é isso. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe a história de todo mundo, né? Mas, por outro lado, isso é um traço do Stephen King, tá? E tem gente que reclama disso, acha as histórias dele boas, mas acha que ele é muito prolixo, porque, realmente, quando você tá lendo um livro do Stephen King, e aí a pessoa, tem uma cena que a pessoa chega no bar. Aí, ao invés dele falar bem assim, dá um exemplo aqui. Né? Fulano de tal chegou no bar e pediu uma bebida. O barman olhou no fundo dos seus olhos e logo percebeu que ele estava mal. Não, no Stephen King é assim, ó. Fulano de tal chegou no bar e pediu uma bebida. O barman que trabalha naquele bar há 29 anos e é casado, agora neste momento está triste enquanto trabalha porque pensa na sua filha. Logo ele vê esse rapaz entrar e se vê jovem novamente. Lembra da vida que não teve e se tornou um barman. Vocês entenderam? Tipo, ele vai e ele dá um background pra esse barman que não precisa. No entanto, gente, é uma grande inspiração pra quem é escritor, o Stephen King, porque ele é realmente muito bom. Aí começa o terror. Bom, o Dan e o Ralph estão indo embora pra casa, né? Eles foram na casa do Mark eles estão indo pra casa. E aí, aquele homem do começo do filme, aquele esquisito, aquele europeu, que comprou a mansão Marston, né? Que mora lá na mansão Marston, ele emparelha o carro e pergunta pra criança bem assim: ah, vocês estão indo pra casa? Vocês querem uma carona? Entra aqui. É uma cena extremamente perturbadora. Eu me arrepio todinho, assim, o jeito que ele olha, sabe? Ele olha como um predador esquisito. Só que os meninos catam, né? O mais velho, o Danny, ele cata. Aí ele fala bem assim: ah, não, a gente sabe andar. Não, ele não é grosso com o cara. Ele fala assim: não, obrigado. E aí eles vão por dentro da floresta, ao invés de seguir pelo caminho, né? E por que eles vão dentro da floresta? O Ralph ainda fala, né? Ah, mas por que a gente tá vindo por aqui? Aí ele fala, porque a gente tinha que despistar aquele homem esquisito. Gente, a cinematografia dessa cena, ela é maravilhosa. É só a silhueta deles e eles andando. Parece imagem que você, se você lesse um livro ilustrado, a imagem provavelmente seria aquela, sabe? Eu queria muito que tivesse making off pra eu saber como que foi essa cena, sabe? Se foi gravada num fundo verde, ou se eles colocaram de fato um cenário ali, colocaram as árvores, botaram só luz contra, sabe? Porque é maravilhosa. E é nesse clima horroroso deles ali na floresta que o mais novinho é sequestrado, o Ralph. E a cena é boa. Bom, ele é levado pra mansão Marston e lá ele percebe que ele vai ser, na verdade, sacrificado. O Straker logo ele fala que é uma grande honra o que vai acontecer com ele, porque ele vai ser o primeiro sacrificado da cidade. Depois dele, a cidade vai viver à sombra desse vampiro que tá morando ali dentro e tal. E a cena é boa, ela dá medo de fato. O menino tá dentro do saco, então ele só consegue ver por um rasguinho que tem o saco, né? Então ele vê mais ou menos o vampiro chegando e o ataque do vampiro em si não é mostrado, né? Então, enquanto em It a gente tem essa coisa de mostrar mesmo o It abocanhando, fazendo o negócio, aqui eles não mostraram. Não sei por que eles optaram por não mostrar. No entanto, achei que ficou ainda mais assustador. Por quê? A gente percebe a força com que o vampiro ataca o moleque. E aí o sangue do menino espirrando no Striker é, tipo, completamente assustador. Bom, a cidade coloca um grupo de busca deles ali, porque como é cidadezinha de interior, né? Então, tipo, a polícia tem poucos funcionários, né? Tipo, o hospital não tem tantos funcionários também, porque é um pouquinha gente, né? Se a cidade inteira cabe num drive-in pra assistir filme, então eles fazem um grupo de busca, se dividem, só que a cidade tá meio contra o Ben, né? O pessoal tá sendo meio hostil com o Ben. Por quê? Ele chegou e no dia que ele chega, um garoto desaparece. A cidade fica, esquisito, hein? Esquisito, hein? Vamos ficar de olho nesse cara. E aí, de noite, o irmão do Ralph, né, o Danny, ele não tá conseguindo dormir, ele tá triste na cama, e ele começa a ouvir o irmão dele meio que chamar lá embaixo, né, o menor. Ele fala, ué? Aí ele desce e vai ver. Gente, é uma cena, a construção das cenas de terror desse filme, de noite, elas são maravilhosas. Eu faço votos de que esse Doberman, esse
tal desse produtor e roteirista, que ele faça mais filmes de terror, porque Salem's Lot, vocês vão ver, né, no final, como eu já disse, o roteiro não pega tanto, a gente fica se perguntando muitas coisas, mas o filme é gostoso de assistir por causa dessas cenas. Eu achei incrível a atmosfera, essa neblina, esse parquinho esquisito. Parquinho dá muito medo, né? Parquinho sem criança brincando, todo parado, dá muito medo. À noite, com neblina e os brinquedos se mexendo sozinho, pelo amor de Deus, isso aí é terrível, sabe? A gangorra sozinha. E é nesse clima que o Danny é atacado. E é um jumpscarezinho, sabe? A gente dá um... Ui, opa, me assustei. Ui! Ele chega ainda a voltar pra casa, ele dá um grito, mas ele volta pra casa. A mãe dele acorda, ele tá no pé da cama da mãe dele, ele fala, mãe, eu acho que eu não tô bem. E cai e vai pro hospital. No hospital, ele acaba morrendo, né? O último vislumbre da mãe dele, ela fica assustadíssima. Por quê? Tem um momento em que ele acorda e fala que tá com sede. A mãe dele sai pra pedir pra enfermeira um pouco de água pra ele poder tomar. Quando ela volta, ele tá com a bolsa de sangue, chupando o sangue, assim, que ele perdeu muito sangue, né? O hospital acha que ele tá perdendo sangue, só que na verdade ele tá se tornando um vampiro. Acontece o funeral dele, fica todo mundo muito triste. E durante a noite, o coveiro dele, que se chama Mike, ele vai terminar de jogar a terra no caixão do Danny e o caixão começa a se mexer. Do nada. Ele volta, olha... Quando ele abre, o Danny tá dentro do caixão. Normal, né? Pá, morto. Ele fecha o caixão e aí a gente vê o Danny se mexendo lá atrás. Ou seja, ele saiu do caixão. Bom, esse coveiro é atacado pelo Danny. E é muito legal. Como eu falei, não vou cansar nunca de elogiar o clima de terror, a atmosfera que eles criam, unido também à trilha sonora, que a trilha sonora desse filme também, pra mim, excelente, assim. Bom, aí vocês lembram do professor, gente boa? Pois é, ele se aproxima muito do Ben, né? Ele fica meio que amigo do Ben, ele fica do lado do Ben enquanto a cidade toda tá contra ele, explica pra ele que a cidade tá contra ele, né? Porque ele acabou de chegar e aí os meninos desapareceram, né? Ficou esse climão. Ele chega a levar o Ben na classe dele pra poder falar pras crianças como é ser um escritor. A gente entende que eles viraram meio que amigos naquele momento. Bom, o professor, no fim da noite, do dia seguinte, do enterro do Danny, ele vai num bar e aí ele percebe que o Mike tá num canto assim, que ele tá meio com uma cara meio esquisita. E ele fala, você quer ir lá pra casa? Posso ficar com você, né? Durante a noite, amanhã de manhã eu te levo pro hospital, porque parece que você não tá muito bem. Como eu falei, na cidadezinha de interior não é hospital 24 horas por dia. E o cara aceita, ele fala assim, não, eu aceito. O professor leva ele pra casa. Ele fica observando por quê? Ele tá com praticamente os mesmos sintomas, né? Ele tá do mesmo jeito que o Danny ficou quando ele ficou internado, né? O Danny, o garoto novinho. E aí ele percebe que ele tá com 2 marcas no pescoço. E logo ele pergunta, essas 2 marcas no pescoço, o que aconteceu? Aí ele fala, não lembro. Ele não consegue lembrar, ele tá todo esquisito, né? Só que o professor, ele fica meio... Sei não, viu? Isso aí tá esquisito. Beleza, o moleque deita, ele desce. Ele começa a ouvir uns barulhos de repente em casa. Quando ele sai pra entender o que foi que aconteceu, porque parece que os barulhos é lá fora, ele vê só o pé do Mike entrando dentro da casa dele. Ele fica assustadíssimo, porque esse professor, ele já tá desconfiando que isso aí tá com cara de coisa, né, de vampiro, de coisa esquisita. Então ele vai lá atrás do Ben e pede pro Ben vir com ele ver o Mike, porque ele tá achando, né, que tem uma coisa esquisita. Quando eles chegam, o Mike tá deitado na cama e o professor pede pro Ben dar uma olhada no pescoço dele pra ver se as marcas ainda estão lá. E aí o Ben não encontra. Aí o professor fala bem assim, sumiram, né? Aí ele explica que o folclore diz que quando um vampiro é transformado, quando o corpo morre, a marca desaparece. Isso quer dizer que a transformação já tá quase completa. Eles chamam a doutora Cold pra dar uma olhada no corpo do Mike, porque aí eles acham que ele morreu. Ela chega, dá uma olhada, fala que realmente, aparentemente ele morreu. E aí, o professor, ele começa a perguntar. Eu acho que ele teve aquela tal daquela anemia perniciosa lá. Aí a doutora olha pra cara dele e fala, mas aquilo não é contagioso. Ele fala, mas eu não tô falando que foi por contágio. E aí ela fica, pode ter sido. Ela fala, mas não dá pra ter certeza. Amanhã podemos ter certeza do que foi que ele morreu. E aí ela olha pra mão do Ben com a cruz. Ou seja, ela tá desconfiada do que é que o professor tá achando que é. Mas aparentemente ela é descrente de que pode ser de fato um vampiro, sabe? Bom, durante aquela madrugada é óbvio que muita merda vai acontecer. E o bom desse filme, gente, é que toda madrugada vai dar merda, tá? Ficou de noite, vai dar merda, vai ter alguma coisa esquisita. Nenhuma noite se passa em vão nesse filme, é maravilhoso. O Mark tá dormindo na casa dele quando ele escuta o Danny chamar, né? Que é o amigo dele, que é o irmão mais velho daquele que foi usado como sacrifício. E ele tá na janela voando, tipo uma assombração, tipo uma entidade esquisita
esquisitíssima do lado de fora da janela voando. E ele fala pro Mark abrir a janela. Só que o Mark não quer. Então ele hipnotiza o Mark e faz com que ele abra. E aí ele abre. Mano, ele entra e é muito legal, sabe? A maneira como ele voa. Ele vai pra cima do Mark pra poder transformar ele, falando que o vampirão lá tá a fim de conhecer ele. E quando ele chega perto do Mark, o Mark tá na frente de uma maquete. E nessa maquete tem uma cruz. Essa cruz começa a brilhar. Então o Mark pega a cruz e pá, encosta no rosto do Danny, que sai louco. Imediatamente, o Mark vai pra cama e ele fala: eu vou te libertar, Danny. Eu vou te libertar disso. Ele vai pra cama, pega um monte de gibi e começa a ler sobre vampiro. Como que destrói vampiro, como que ataca, como que faz pra se defender e tal. Aí eu achei assim, né? A minha opinião, eu achei meio pans, sabe essa parte? Meio, sério? Desse jeito? Não entendi, sabe? Porque assim, tudo bem que já foi estabelecido que existe um folclore sobre vampiros e a maioria das coisas que se dizem nos folclores acontece de fato. Por isso que o professor sabia que as marcas tinham sumido, por isso que o professor logo desconfiou que era um ataque de vampiros que estava acontecendo na cidade e tal. Mas aí quando ele começa a pesquisar nos quadrinhos, pra mim fica meio besta, fica meio bobo. Além do que, eu fiquei meio assim porque ele não ficou incrédulo, sabe? Ele não ficou tentando ali no quarto se recuperar, entender o que foi que aconteceu, o que foi que acabou de acontecer. Imediatamente ele viu o Danny, imediatamente ele falou: você foi transformado em um vampiro, imediatamente ele falou: vou te salvar. Só que não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece. Tipo, a gente vai primeiro ter um estado de choque. Em primeira instância a gente vai ficar tipo: pelo amor de Deus, o que é que aconteceu, né? Só que aí eu acho, né, que isso deve ser parte do conteúdo cortado, sabe? Talvez o moleque tivesse ficado meio assim no quarto dele, talvez ido até a janela, olhado, voltado, colocado a mão na cabeça e, tipo, ficar pensando, sabe? Até ele pensar: vampiro? Ele era um vampiro? O que será que ele era? E aí sim, pesquisar e falar: eu vou te libertar, sabe? Tipo, aí sim, vou te libertar. Então eu achei meio corrido, achei meio: ai, tá bom, já aceitou que é um vampiro, vamos, corre, que a gente tem que terminar o filme, sabe? E na casa do professor dá merda também, tá? Porque a galera do hospital retira o corpo do Mike, leva pro hospital. Só que de madrugada, o Mike aparece lá na casa do velho, porque o velho, que ele não consegue dormir, que ele tá pensando só no vampiro, que isso aí é ataque de vampiro, que a cidade tá sob o domínio de algum vampiro. O Mike aparece e ataca ele, e é boa, tá? A briga deles é boa. Quando o velho pega, o professor pega a cruz, ele percebe que a cruz brilha na hora que ele, né, joga ela pra cima do Mike. Nossa! É bom porque ele vai pra parede assim, e aí o jeito que ele vai pra sombra é maravilhoso. Ele derruba o professor lá de cima, o professor cai, fica entrevado assim no chão. Só que aí ele tira, quando ele vai atacar o professor tira a cruz e fala: eu retiro o meu convite. Por quê? Ele convidou o Mike pra entrar dentro de casa. Quando ele retirou o convite, o Mike ele é expurgado pra fora, assim. A cena é muito legal. Eu retiro o meu convite. E aí traz pra gente aquela máxima, né, estabelecida por Bram Stoker, não sei se foi por Bram Stoker, posso estar falando besteira, mas estabelecida pelo cinema, né, pela literatura, de que um vampiro, ele só pode entrar na casa de quem ele foi convidado, né, menos em Crepúsculo, porque o Edward entra pra assistir a Bella dormir vários dias, né, inclusive isso é problemático, né, o pessoal achava super legal isso. Hoje em dia todo mundo entende que, gente, isso aí não é normal não, tá? Mas enfim. Abafa. Fora Crepúsculo, normalmente um vampiro só entra quando ele é convidado. Ele não consegue entrar na casa de ninguém sem ser convidado. Então, quando o cara retirou o convite, ele, zupa, foi embora, acabou. Bom, aí no outro dia a doutora é informada que a mãe do Danny foi internada e morreu com os mesmos sintomas do Danny, com o mesmo negócio lá de sem glóbulos vermelhos no sangue, a mesma coisa, sabe? Que era anemia perniciosa. E nisso ela se encontra com o professor, o Ben e a Susan, e o professor abre o jogo, fala que tem vampiro ali, que provavelmente ela se transformou num vampiro também e tal. Só que a doutora, ela não tá acreditando, sabe? Ela tá assim: não sei. Vamos ficar observando então a mãe do Danny no cair da noite e vamos ver o que acontece com ela, né? E aí eles vão lá pro necrotério. Chega lá, primeiro que eles não encontram o corpo do Mike, tá? O corpo do Mike sumiu completamente e a doutora logo já fica de última. Depois, quando eles estão observando o corpo da mãe do Danny, de repente ela começa a se mexer. Começa a chamar pelo filho. A doutora fica em pânico, porque ela já tinha sido dada como morta, e ela vem pra cima da doutora. É legal, porque quando ela levanta, ela tá com um pano assim na cara, então dá um clima horrível, terrível. Ela vem pra cima da doutora, chega a morder a doutora. A doutora só se livra dela porque eles meio que fazem uma cruz ali, meio que de última hora, sabe? Improvisam uma cruz com aquele palito de colocar na língua pra poder ver a garganta, e ela dá uma vacina contra a raiva, contra a mordida de raiva nela, e a vacina funciona, tá? O que pra mim já era tipo, bom, vocês têm que andar com essa vacina então pra sempre dentro da bolsa, né? Vocês vão andar com essa vacina dentro da bolsa, não vão?
Não vão? E a resposta pra você, não. O Mark, ele decide que ele vai libertar o Danny e ele sabe que os vampiros estão vindo lá da mansão Marston. Ele sabe que é lá porque o Danny, quando foi convencer o Mark de levar uma mordida, ele falou sobre o Barlow, que é o sobrenome de um dos caras que mora na mansão, que é o vampiro o pior de todos, né? O mais velho de todos. Então ele falou, tá lá, ele tá lá, eu vou libertar ele. Então ele vai atrás do menino, ele é brabo, tá sozinho. E assim, isso é legal porque desde o começo já ficou meio que pré-estabelecido que esse moleque é brabo, que ele vai mesmo pra cima. Só quando ele chega lá, o professor aparece também, ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí os dois têm aquela breve discussão de professor querendo ser adulto e falando pro moleque vai embora, e ele falando, eu não vou embora, eu vou ficar aqui porque eu vou libertar o meu amigo, eu prometi pra ele e tal. Beleza, os dois ficam. Os dois são trancados no porão. O Mark consegue subir e ir pro primeiro andar da casa. O professor não, gente. É uma pena. Ele é atacado pelo Barlow, pelo vampiro. Meu amor, um beijo no seu coração. E o ataque também é bom, viu? Dá medo. A maneira como esse vampiro, ele vai aparecendo antes de realmente mostrar como é a cara dele, é muito boa. A direção é muito interessante nesse sentido. E eu gosto da morte dele, sabe por quê? Porque nesse momento do filme, a gente tá achando que ele vai viver pra sempre, que ele vai ser aquela pessoa que vai chegar no final do filme. A morte dele meio que dá uma perspectiva pra gente que todo mundo aqui tá passível de morrer, hein? Porque o velho era quase protagonista também. Ele tem cara daquele amigo do protagonista que sobrevive, sabe? Ou que morre na frente do protagonista. E ele morreu do nada. Mataram ele do nada. Depois de ter desenvolvido um personagem legal, que a gente gosta desse velho. Bom, o Mark sobe pro primeiro andar e é preso pelo Striker. E é uma curiosidade só rápida, é que o produtor, né, o Gary Dauberman, ele falou que eles apostaram numa, tipo assim, eles queriam uma linguagem meio que do filme do Nosferatu, sabe? Pro vampirão aqui do filme, pro Barlow. E realmente foi uma aposta muito boa, porque já saiu, né, o trailer de Nosferatu, já deu pra ver que vai sair um filme, né, do Nosferatu e que o filme tá realmente muito esquisito. Parece que vai ser um terrorzão bom, mas a gente não dá pra saber, porque tratando-se de vampiro, né, nunca dá pra saber se o terror vai ser bom e tal. Mas enfim, muito bom a caracterização desse vampiro do Barlow aqui. Muito, muito, muito boa nessa aposta do Nosferatu. Bom, no dia seguinte, a gente descobre que o Mark ainda tá vivo, ele tá amarrado aí dentro da casa do Barlow. E aí ele consegue se soltar, finalmente, do lugar onde ele tá. E quando o Striker entra na sala, falando pra ele que o Barlow quer conhecer ele, que ele vai dar uma mordidinha, vai ser só uma picadinha, que é uma coisa muito rápida e tal, ele ataca o Striker com um atiçador de fogo. E o menino é brabo, viu? Porque o ataque dele é violento, é sanguinário. Ele bate com uma força na cabeça do Striker, que é tipo, nossa senhora. Bom, de lá, ele acaba indo pra igreja. Quem tá na igreja? O Ben, a Susan e a doutora Cold. Eles estão conversando com o padre, falando pro padre de tudo que tá acontecendo. E o padre, ele tá meio querendo fugir, ele tá meio assim, porque ele já é um padre de pouca fé, né? Tipo, muita coisa ruim parece que aconteceu com ele. A gente, por incrível que pareça, né? Os personagens do Stephen King têm um background sempre muito bem estabelecido. Desse padre fica meio assim, sabe? Durante o filme a gente descobre que ele é alcoólatra, que ele fica muito doido, que ele sempre vai preso, mas a gente não entende por que ele tá perdendo a fé. Ele não tá achando que ele vai poder fazer muita coisa. O Mark aparece nessa igreja e explica tudo o que aconteceu. E explica que ele acabou de matar o Striker e que o Barlow atacou o professor e que ele tá lá e que eles têm que matar o Barlow, lá na mansão Marston. Bom, o grupo vai lá pra mansão Marston, começa a investigar a mansão, principalmente o porão, e são atacados pelo professor. Porém, eles conseguem se defender. O Ben, no final das contas, ataca o professor. A gente percebe que o sol realmente queima eles, né? Só que é assim, é o sol. Não é a claridade do dia. A claridade do dia não faz nada com eles. A luz do sol, direto na pele, é que queima. Ou seja, se o dia estiver nublado, eles podem sair e andar tranquilamente. Porque fica bem estabelecido isso, sabe? Eu acho que é um pouco meio furo. Acho que é. Mas também acho que foi a maneira como eles acharam de, sei lá, dar um jeito, não sei. Pra mim devia ser assim, ó, tá claro, tem claridade, não dá pra sair. Mas aqui nesse caso é luz do sol. Porém o Ben consegue matar o professor, tá? Ele crava a estaca no peito do professor e é isso aí. Bom, a cidade tá praticamente quase toda tomada pelos vampiros, tá? Porque na última noite foi uma sanguinolência terrível que a gente meio que não assistiu, mas a gente entende que tem já muito vampiro na cidade. E o que acontece? A Susan e o Ben vão lá falar com a mãe da Susan pra tentar tirar ela da cidade, pra eles saírem de lá e depois resolver o que é que eles podem fazer, sabe? Gente, a mãe da Susan, que mulher insuportável. Ela desce, ela fala que ela ficou amiga do Striker e que o Barlow denominou ela como sua serva e que ele vai fazer muita coisa por elas, que ele prometeu que ele vai dar uma casa, que ele vai dar abrigo, que ele vai cuidar delas
dela e da filha dela, e que agora ela trabalha pra esse tal de Barlow. Nesse momento em que ela tá falando isso, completamente insana, assim, sem lógica pra mim, a filha dela é atacada por um vampiro e mordida, a Susan. O Ben puxa ela, e na hora que o Ben puxa, a mãe da Susan começa a falar assim: ai, larga minha filha, peraí, dá minha filha. Ela tira uma arma e começa a atirar pra tentar matar o Ben. Ela fala que ele tá levando a filha dela. E aí, tipo, pra mim ficou meio assim: minha senhora, você viu que a sua filha acabou de ser mordida no pescoço? Eu não entendi. Eu não entendi. Uma pessoa quase pode ter matado a sua filha porque você não pode ter certeza de nada. Então, uma pessoa quase que matou a sua filha. Ok. O cara que puxou ela e falou: vamos embora daqui, preciso te proteger. Ele você quer matar. Tá louca? Eu sei que ela é insana, dá pra entender mais ou menos, só que a construção do personagem dela, eu acho que é uma das piores do filme, porque simplesmente não tem. Simplesmente a gente não entende por que essa véia está histérica desse jeito, por que ela abraçou tanto o Barlow, sabe? Em que momento, de fato, ela foi colocada como serva dele? Como que ela aceitou, sabe? Tipo, como foi ela aceitando? A gente não tem background de nada. Simplesmente a véia aceitou e ela é seguidora do Barlow, agora que o Striker tá morto. Bom, o padre, Callahan e o Mark estão lá na casa do Mark tentando convencer os pais deles de saírem da cidade também. Só que eles não convencem, porque os pais deles são aquele tipo incrédulo que tipo, filho, fica quieto, vai pro seu quarto, fica quieto, isso aqui é conversa de adulto, não fala. E ele tentando argumentar. Eles são atacados, né? O pai dele é atacado por um vampiro do lado de fora da casa e a mãe é atacada pelo Barlow dentro da casa. Finalmente a gente vê o Barlow. E é bom, tá? O FX da maquiagem dele é bom, as veias na cabeça, a cor, o colorido dele, os dentes, os olhos. Nossa, ficou excelente. Maravilhosa caracterização desse personagem. Fantástica. Bom, o Mark foge pra casa da árvore, enquanto o Barlow ataca o padre. E a fé do padre falha, porque na hora que ele tá segurando a cruz, de repente a cruz começa a brilhar, mas aí ela para de brilhar e o Barlow fala: que triste ver um homem ter a fé abalada, tipo, ter um homem sem fé, sabe? Alguma coisa assim. E o Mark, ele só fica realmente vivo, apesar de ter um monte de vampiro ali querendo pegar ele na casa da árvore, ele só fica realmente vivo porque ele não convida nenhum dos vampiros pra entrar na casa da árvore, então nenhum deles entra. Tá bom. Só que aí eu te pergunto, quem convidou o Barlow pra entrar dentro da casa dos pais dele? Em que momento alguém falou, pode entrar, fica à vontade? Como que ele entrou? Tem coisa errada aqui, hein? Bom, o Ben leva a Susan de volta pra igreja porque é onde tá a Doutora Cold. Chegando lá, gente, ele não aceita que ela tá se transformando num vampiro. Ele fala pra Doutora Cold, e dá uma injeção nela. Parece que a doutora nem tá com as injeções lá, tá? Porque ela faz um ar, ela fala, é tarde demais, acho que não dá mais, hein? Acho que não dá mais tempo, foi o ó. Ela se transformou. Porque a doutora fala bem assim, ela está reagindo ao solo sagrado, que é a igreja, né? Então, reagindo ao solo sagrado não vai ter jeito, tá? Ela tem que ir embora. Só que o Ben não aceita. Ela fica forte, empurra o Ben, sai correndo da igreja, e o Ben sai correndo e vai parar no meio da rua. Quando ele chega lá, a rua não tem ninguém. A câmera vai. Quando volta, tá lotada de vampiro. Gente, aqui tá outro desenvolvimento que eu odeio. Porque ele pôs a vida dele em risco por causa desta garota, desta Susan. Que a gente não viu o desenvolvimento do relacionamento deles, tá? A gente não sabe em que momento ele ficou cegamente apaixonado por ela, tanto que ele não teve coragem de enfiar uma estaca no peito dela ali no meio da igreja, de tão apaixonado que ele tá por ela. Desculpa, eu achei que esse personagem, ele ficou muito mais apaixonado pelo professor do que por ela. Porque entre ele e o professor teve uma cumplicidade, uma conversa, uma troca muito... Nossa, anos-luz maior do que com essa Susan. Então, tipo, não justifica a sua imprudência. Ela não justifica, tá? Seu relacionamento com ela. Não sei em que momento vocês viraram Romeu e Julieta. Ele volta pra dentro da igreja e os dois ficam lá até amanhecer. Show. No dia seguinte, eles encontram o Mark lá no meio da rua e eles ficam perguntando cadê a cidade, porque não tem ninguém na cidade, cadê onde que todo mundo tá. E aí, onde que eles estão? No drive-in. Porque é lá onde cabe a cidade toda, dá pra eles se reunirem e ficarem todos lá. Quando eles chegam lá, tem um monte de carro e eles percebem que os vampiros estão nos porta-malas. Porque ele abre o porta-mala do carro da Susan e vê que ela tá dentro do porta-mala dormindo. Não, a doutora fala bem assim, precisamos agir rápido, porque já vai anoitecer. Eu fiquei pensando, peraí! Vocês
Vocês ficaram fazendo o que o dia inteiro? Porque de madrugada vocês estavam lá no... O menino foi pra casa da árvore, você estava na igreja. Vocês acordaram que hora? 3 horas da tarde? Aí vocês fizeram o quê? Acordaram, foram tomar um banho, fizeram um café. Como assim já vai anoitecer? O que vocês fizeram o dia inteiro? Como assim já vai anoitecer? Me pegou aqui também, tá? Que eu fiquei tipo, que falta de desenvolvimento é esse, gente? Não é possível. Pelas minhas contas, vocês estão chegando aí nesse drive-in 10 horas da manhã. Vai dar tempo de abrir todos os carros e tacar estaca no peito de todos os vampiros. Numa boa. Não, já vai anoitecer. Que isso? Tá bom. Ele não tem coragem de matar a Susan. E aí a doutora fala, eu mato ela. Quando a doutora vai matar, a menina, ela toma um tiro da mãe da Susan. Mas é um tiro que chega... Deu pra sentir o tranco. Menina do céu, que tiro é esse? E é quem? A insuportável da mãe da Susan. Ai, mulher insuportável, meu Deus do céu. Mulher chata, chata. Bom, o sol começa a se pôr e aí a sombra do telão, onde projeta os filmes, começa a tomar conta ali do drive-in. No que a sombra tá tomando conta, lembra que eu falei pra vocês que o problema é o raio de sol? Na sombra tá tudo certo? Os vampiros começam a sair. Uma nota aqui do editor é que eu achei incrível que nessa época faziam porta-malas que abriam por dentro do porta-mala. Porque a gente sente o tranco do porta-mala e ele abrindo. Mas tipo, eu nunca soube de um porta-mala que abrisse por dentro. Mas tá bom, né? Acho que nos anos 70 tinha, então... Vamos aceitar, deixa pra lá. Tô falando, gente, fazer filme hoje em dia, de terror, a gente se pergunta muitas coisas. Eu, pelo menos, eu fico me questionando o tempo todo sobre certas coisas que, tipo assim, ai, gente, não, né? Pelo amor de Deus. Bom, os vampiros começam a vir atacar o Ben. O Mark cata, que é por causa da sombra, ele pega um carro, liga, e aí ele sai quebrando a base toda que tá segurando o telão de pé. E o telão cai. No que o telão cai, ele esmaga uns vampiros e mata, e os que ele não mata, o raio de sol queima. Então eles queimam todos os vampiros da cidade ali. Achei que tem pouco morador nessa cidade? Tem pouco, não sei. Olhei e julguei. Tem uns 40 moradores nessa cidade, né? Aí quem me aparece pra artazenar e não morreu com os raios de sol? A mãe da Susan, dando tiro. Ô, véia! Ai, que velha do cara! Só que aí, gente, o Mark, ele dá o nome. Ele passa com o carro em cima da véia de um jeito que, ó, não vou dizer nada não. Foi um prazer. Foi uma cena gostosa de assistir, tá? Porque essa véia é insuportável, sem noção. Bom, a noite cai, o frio desce, e aqui dentro permanece esse amor que me... Nada a ver. Bom, a noite começa a cair e assim, eles encontram o caixão do Barlow, que não tá lá na mansão Marston e tá ali, por ali. Não sei por que ele doido botou o caixão dele ali pra ele dormir ali no meio. Mas tá bom, né? Eles tentam abrir esse caixão que não abre por nada. É o caixão mais lacrado do universo. Ele pega um pé de cabra, nada abre esse caixão. E o sol tá se pondo? O sol não tá se pondo. Ele tá correndo. Porque eu nunca vi um sol se pôr na velocidade que esse aqui se põe. Tá? A sombra, ela vai assim, ó. Pá, 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 pá. Impressionante. Na hora que a sombra toma o caixão, o Barlow surge. Legal, ele surge assim, ele explode o caixão. Eles correm pra dentro de uma lanchonete. Dentro da lanchonete, adivinha quem tá lá dentro? A Susan. Ela ataca o Ben, joga o Mark lá pra fora e briga com o Ben ali no meio. Enquanto ela tá brigando com o Ben dentro da lanchonete, o Mark, que tá lá fora, foge pra debaixo do telão porque ele vê o vampiro olhando pra cara dele. Ele corre pra debaixo do telão e o vampiro, né, ao invés de correr pra debaixo do telão também, não. Ele prefere fazer surpresa e ficar em cima do telão, dando murro e tentando pegar o Mark com a mão, né? Era só ele ir pra debaixo do telão. Mas ele prefere fazer esse clima gostoso de burrice. Bom, o Ben finalmente tem coragem e mata a Susan, tá? Ah, é triste, sabe? Fazer o quê? Na hora que ele mata, o Barlow pega o Mark. Ele traz o Mark, é uma cena boa também, tá? Ah, eu gosto, porque na hora que mostra mesmo, né, o monstrão, a caracterização é boa, dá medo. Muito boa a cena dele. Na hora que ele tá chegando com a boca perto do Mark, porque é claro que todo mundo ele ataca numa velocidade maravilhosa. O Mark, ele ataca lentamente. O Ben fura a cabeça dele, né? Ele pega uma estaca, fura, tira, dá pra ver o Ben do outro lado. Boa cena. O vampiro cai e o Ben vai lá e pá, estaca no coração dele e mata ele. Os dois descem, né? A cidade
virou uma cidade deserta, acabou, né? Não tem mais morador, praticamente. Não tem mais, né, na verdade. E eles se perguntam, e agora? Aí eles simplesmente pegam o carro e vão embora. Vocês estão deixando Jerusalem Slot, uma cidadezinha amigável. É algo assim que tá na placa. E o filme acaba. Olha, também nesse final fiquei me perguntando assim, nossa, mas o Mark, ele não deu... Ele nem perguntou, gente, meus pais, e agora o que eu faço? Não. É tipo, vambora? Falou pro cara. O outro, vamos. Virou pai dele, né? Você sabe que agora você vai fazer o que com esse menino? Você vai ter que criar esse menino, você vai ter que levar ele na escola. E o menino é casca grossa, hein? Que é pans. E é isso, sabe? Tipo, o fim do filme. É legal, no final das contas? É divertido, como eu falei pra vocês. É legal da gente acompanhar, de ver o desenvolvimento. Tem uma hora que a história, ela começa a correr, e as coisas ficam meio sem sentido, né? A paixão avassaladora do Ben não tem sentido. A mãe e o modo como a mãe age, a mãe da Susan, não tem sentido. O caixão do Barlow lá no coisa, pra mim não tem sentido. Só que eu acho, né? Vão vir as pessoas que provavelmente leram o livro e vão falar, ah, mas é que no livro, né? Assim, assado. E tipo, gente, eu sei, mas como eu, milhares de pessoas não vai ter lido o livro, tá? Vai ter o filme. Então, infelizmente, aquele negócio do corte de mais de 1 hora de filme, eu acho que impactou. Agora eu torço pra um dia lançarem a versão do diretor, sabe? Com 1 hora a mais de filme, que aí eu assisto de novo e quem sabe trago de novo outra crítica pra falar que, mano, olha, agora o bicho pegou, agora realmente deu pra entender as coisas, sabe? Bom, até o momento tava com 44% de aceitação no Rotten, né? O que não é bom. Os críticos falam que é um bom filme de terror no sentido visual, né? Captura bem a essência do terror do Stephen King, porém, muitos críticos colocaram que não consideram esta a obra definitiva, sabe? O filme, o qual, assim, ó, depois desse filme não precisa fazer outro, tá? Que não vão alcançar o mesmo êxito. Não, consideram que Jerusalem Slot ainda vai ter outras versões, provavelmente, talvez com mais desenvolvimento, principalmente dos personagens, porque muitos dos críticos também falaram que carece de aprofundamento emocional. A gente não se importa tanto com os personagens, e de fato, a gente não se importa, assim. O mais que fez a gente se importar é o professor. Eu, pelo menos. O restante dos personagens, qualquer coisa. Mas e você? O que é que você achou? Você chegou a assistir o filme? Se sim, comenta aí e me fala o que você achou. E se não, comenta o que você achou do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.